Fala galera, tudo bem? No vídeo anterior a gente viu então uma introdução sobre testes unitários e nesse vídeo agora a gente vai falar como que a gente testa um método que está criado já, que ele faz uma requisição numa API. Então é um teste um pouco mais elaborado, porque ele não é só uma funçãozinha simples como a gente viu, beleza? Sem mais delongas, vamos lá pro vídeo porque isso aqui é muito interessante, beleza? Então tá bom, vamos lá. A gente tem aqui um arquivo de actions, que foi o que a gente criou lá quando a gente estava trabalhando com o Fast API. Então tem um vídeo que eu vou deixar aqui linkado na descrição também, que vocês podem ver, tipo, como que eu construí cada método desses aqui do Fast API. Uma das coisas que a gente tá fazendo para interagir com o banco, na hora de ler e escrever no banco, é esse cara aqui, ó, Get Feature by ID. Então, eu tenho um ID que eu vou usar aqui na hora de fazer uma query no banco, é uma query de uma única linha, não é aspas não, é uma query mesmo, então sem aspas, tá? E aí eu faço essa query aqui, e aí eu injeto aqui dentro dessa função um cursor do SQLite 3, tá? Com esse cursor a gente faz essa query, a gente retorna os resultados, e daí caso a gente tenha algum resultado com aquela query, a gente vai popular um objeto features, e aí a gente retorna ele pro usuário. Caso contrário, a gente vai levantar não vai levantar uma sessão, mas a gente vai retornar uma string dizendo, ó, eu não achei nada com essa ID que você me passou. Método relativamente simples, né? Uma query no banco e um if-else ali que te retorna uma coisa opcional, né? Tem aqui essa anotação union, que pode ser tanto features quanto string o que ele retorna, beleza? Então vamos lá, vamos ver como que a gente faz para testar isso. Então a gente já viu também a estrutura de pasta de teste e tal. Se tiver alguma dúvida, deixa aí no comentário que a gente se fala, tá bom? Então eu vou ter que criar aqui um método chamado test_get_feature_by ID, porque esse método aqui, ele é o método que vai testar essa função, tá? E aí, para eu conseguir testar ela, executar ela nesse ambiente aqui, eu vou precisar importar ela. Então, from fast API... Não é. Como é que é o nome desse meu projeto aqui? Iris Model, beleza. Então, from irismodel.actions import get feature by ID. Então, essa é a função que eu quero importar. O que eu vou ter que fazer? Eu vou, basicamente, ter que pegar um ID específico, e aí eu vou ter que garantir que ele me retorna uma parada que eu tô esperando. Mas o lance é o seguinte, isso aqui é um teste unitário, eu quero testar uma ação unitária, eu não quero depender de existir um banco em algum lugar. Nesse caso eu tenho banco local aqui, mas eu não quero fazer um teste que envolva outros componentes, eu quero só testar a ação dessa função, tá? Então para isso eu vou criar um teste unitário, que ele vai ter um resultado esperado. Vai fazer sentido essa abordagem que eu tô tratando, tá? Expected results. Então, o resultado esperado vai ser uma lista de 1 até 5. E aí, o que eu vou fazer? Que o actual result vai ser quando a gente chama essa função, passando para ela um cursor, tá? E passando para ela também o ID igual a 1. Um ID qualquer aqui, tá? Só que aí perceba, como eu falei, eu não quero depender de um cursor que tá conectado ali com o banco. Eu não quero depender desse objeto. Eu quero que esse seja um teste de unidade dessa função. Eu quero garantir que ela faz essa query e depois eu quero garantir que essa query retorna o resultado que eu tô esperando, beleza? Como que a gente faz isso? A gente vai criar o que a gente chama de um objeto mocado. Ele é um objeto que ele vai meio que simular o que o cursor faria, tá? E a gente vai usar o framework do PyTest para poder basicamente simular esses objetos junto com a biblioteca unit test do próprio Python, tá? Então não é from PyTest, aqui é import PyTest. Então a gente vai importar o PyTest e a gente do unit test mock a gente vai importar o magic mock. Então, magic mock é uma classe que a gente importa, que a gente consegue instanciar objetos desse tipo mock, e aí esse tipo mock ele vai te possibilitar criar ali objetos que você fala assim, quando você chamar esse método aqui, retorna esse resultado, tá? Então o mock te permite isso, você meio que simula o comportamento daquele objeto num determinado cenário. E o PyTest a gente vai usar ele para criar uma fixture. O que é uma fixture? Ó, vamos colocar aqui. Vamos, na verdade, criar primeiro. E aí depois eu explico o que ela faz, quando que a gente usa, tá? E a gente vai criar, então, o nosso cursor mocado aqui com essa fixture, beleza? Então, ele vai retornar para mim um objeto magic mock, tá? E aí, basicamente, eu vou, então, criar um cursor, que ele vai ser um objeto daquele, tá? E aí, quando eu chamar cursor.execute, chamando o método execute.fetchOne, o valor de retorno dele tem que ser uma lista de 1, 2, 3, 4, 5. Percebe onde eu tô indo? Vamos aqui, então, só retornar esse cursor, tá? E daí eu já explico. Então, eu tô aqui criando um objeto magic mock, e aí esse objeto, quando for chamado execute, quando for chamado fetchOne, o valor de retorno vai ser exatamente esse aqui. O que acontece aqui? Por que aqui tem abre chaves? Por que aqui tem o return value? Basicamente, o que eu tô fazendo aqui é, quando eu chamar esse método do meu objeto, depois eu vou chamar um
outro método em cima dele, daí sim, esse aqui é o valor de retorno. Tipo, esse return value aqui é a mesma coisa. Se a gente quiser ser bastante explícito aqui, a gente faria assim, ó, return value ponto return value. Então, para deixar essa anotação um pouco mais enxuta, o que a gente faz? A gente abre e fecha chaves aqui, tipo assim, para dizer, ó, tô chamando o método, e aí com o retorno dessa chamada de método aqui, eu vou ter um outro método que eu vou chamar, que é o método fetch1. Daí esse fetch1 sim, return value vai ser isso. Daria para reescrever assim também, daria para reescrever assim também. Mas eu prefiro que ele fique assim porque vai ficar mais explícito ali que esse é o valor que ele tem que retornar, tá bom? Para quem tá lendo o seu teste depois, isso aqui é mais interessante. Então, beleza. Criei o meu objeto mocado. O que é uma PyTest Fixture? Uma fixture, ela é um objeto, ela é como se fosse um ativo de valor que você pode reutilizar em diversos testes e em diversos cenários. Então, vamos supor, eu preciso do cursor para poder fazer o teste desse getFeatureById, mas eu também vou precisar do cursor, provavelmente, para fazer teste de outras coisas que interagem com o banco. Então, eu quero testar de inicializar o banco, quando ele vai lá dar o create table, ele também precisa do cursor. Quero fazer o teste de escrever coisas no banco, ele vai usar o cursor para isso. Então, esse cursor, ele basicamente ele vai ser reutilizado em todo esse arquivo de testes aqui. Então, é importante que você tenha essa noção de reutilização para você não se repetir. Esse é um princípio muito mágico que ele, tipo assim, você pode levar isso pro resto da sua vida. Se você tá assistindo esse vídeo e você esquecer de tudo que tem nele, lembra só disso aqui. O seu código ele deve ser um código seco ou do inglês dry. Por quê? Você deve sempre tentar do not repeat yourself, ou nunca se repita. Quanto mais você puder evitar de chamar a mesma linha várias vezes no código, provavelmente tem alguma coisa que você pode fazer a respeito, tá? Então, cara, isso é um ensinamento que, tipo assim, você fala, beleza, já vi isso em outros lugares e tal. Quanto mais o tempo vai passando e mais você vai tendo experiência, mais você vê que esse ensinamento que é simples, cara, tipo assim, você precisa levar ele pro resto da sua vida, tá? E, tipo assim, você tem que aplicar ele todos os dias. E quanto mais você aplica, mais você fala assim, caraca, velho, isso é tão verdade que eu queria muito que alguém tivesse me falado disso no começo. É isso que eu tô fazendo. Eu tô te avisando aqui no começo da tua jornada, ou no meio da tua jornada, não o fim da sua jornada, pelo amor de Deus, mas eu quero que você, tipo, tente sempre levar essas coisas pra vida e aplicar isso e me contar depois também se deu certo, se não deu, se você não gosta disso também, sei lá, tá ligado? Mas é isso, eu gosto muito desse ensinamento e eu queria muito que alguém tivesse me falado isso mais cedo. Tão cedo quanto eu consegui aprender, é tão cedo quanto vocês vão ter isso nesse vídeo. Vambora! Então tá bom. Como que eu faço para usar essa fixture aqui dentro do meu teste? Eu basicamente vou passar ela aqui como um argumento de entrada, tá? E aí, beleza. Eu vou então utilizar esse mesmo argumento de entrada aqui como cursor que eu tô Opa! Não deu certo. Ctrl C, Ctrl V, agora deu certo. Então, cara, tipo assim, esse mock cursor, ele é basicamente um cursor que eu tô injetando aqui nessa função pra poder fazer o que eu preciso fazer. Então, cara, olha só que legal. Eu já construí a função pensando que um dia eu ia precisar injetar um cursor lá, ao invés de eu criar o cursor na hora, ou de, sei lá, fazer de alguma outra forma. Então, isso é bem interessante porque, tipo assim, é um dos pensamentos que você tem que também ter na hora de você tá criando as suas funções. Como é que eu testo ela? Se você já vai pensando nos testes à medida que você vai criando a sua função, pode ser que você tome decisões muito boas que vão evitar de você exigir uma refatoração no seu código depois, entendeu? Então agora eu sei que ao executar essa função, eu vou ter um objeto mocado ali que quando ele for chamado assim com execute fetch1, ele vai retornar isso. Vamos dar uma olhada lá no actions. Por que que tem essa cadeia de chamadas aqui? Porque esse cursor, quando ele entra, eu faço um execute aqui com essa string de query aqui. E depois isso vai ser atrelado à variável result. O result, eu vou basicamente dar um fetch1 nele. Então, ó, percebe? É como se eu estivesse fazendo isso aqui numa única linha. Ó, mas eu não quero fazer isso, eu quero, tipo, separar para o código ficar mais legível e tal. Então, ali na hora do teste não tem problema, tá? A gente deixar isso tudo numa única linha de execução, porque a gente sabe que é o que a gente tá querendo avaliar ali, beleza? Eu vou fazer minha primeira assertion aqui. Então, eu quero me assegurar que o meu actual result vai ser igual ao expected result? Não, porque a gente viu lá que no método, ele, na verdade, ele é um objeto features lá do que eu tinha criado. Então, vamos copiar exatamente isso aqui, vamos colocar isso aqui dessa forma. Então, a gente vai criar esse objeto features, mas para eu conseguir criar ele, eu preciso importar ele de onde ele está definido. Então, from iris model models import features, e aí ao invés de data, aqui na verdade vai ser expected result. E tem mais um detalhe, aqui o ID eu coloquei igual a 1, mas eu poderia fazer alguma validação aqui com esse primeiro resultado aqui, que é exatamente o ID lá que vai pro meu objeto de retorno, né? Mas, enfim, estamos fazendo as coisas um pouco mais simples aqui, só para vocês saberem que tem 4 resultados aqui, começa no 1 esse index, tô pegando aqui daqui pra frente, né? Então é 2, 3, 4 e 5, tá bom? Inclusive, daria pra gente fazer tipo aqui assim, ó, como eu sei que é
2, 3, 4 e 5 aqui em cima, que esse aqui poderia ser 2. Assim fica um pouco mais organizado, tá? Mas só pra vocês saberem por que aqui tem 5, sendo que aqui tem 4 argumentos. Esse 1 aqui é do ID. Depois dá uma olhada lá no código que vai estar no GitHub também, que acho que ajuda. Beleza, salvei aqui. Como eu tenho Python instalado como extensão aqui do VS Code, eu também posso configurar aqui o framework de teste, tá? Eu já configurei isso, e aí se eu abrir aqui, eu tenho esse test actions, tá? Que já tem esse teste get feature by ID. Então tá vendo? Eu criei um método de teste, ele já puxou pra mim aqui que eu tenho esse teste aqui dentro do meu repositório, tá? Posso dar um play tanto aqui quanto aqui, e aí, dá uma olhada. Ele vai me falar assim, cara, não deu pra fazer isso, porque... Vamos ver. Caras, então o que aconteceu aqui? Basicamente, eu coloquei aqui result value. Result value não é um negócio que existe. O que eu tô fazendo aqui com o Python? Porque eu já configurei meu framework de testes aqui nessa abinha testing. Eu posso basicamente colocar aqui um breakpoint e eu venho aqui em debug. E aí eu coloquei que nessa linha, antes dele executar essa linha, ele vai debugar pra mim e ele vai falar assim, ó, essas são as variáveis que eu tenho e esse é o estado que eu tô. Se você quiser fazer alguma validação aqui, joia. O que eu vou ver aqui? Que o meu actual result, ele é estranho. Por quê? Porque isso se dá ao fato de que eu tô usando o Magic Mock. O Magic Mock, ele, cara, quando você chama ele assim com essa chavinha, ele vai te retornar 1 por padrão. Um comportamento meio esquisito que eu ainda não descobri exatamente por quê. Se você souber, inclusive, me fala. Mas o ponto é, cara, aqui ele deveria ter um return value. Olha o que eu escrevi aqui. Result value. Não tá errado. Isso aqui deveria ser return value. Vamos pausar o nosso debug aqui. Vamos rodar de novo o nosso teste. Vamos ver se ele passa. Agora ele passou. Então, ó, joia. Já vamos vendo aqui na prática como que a gente, assim, resolve problemas. Porque isso é exatamente o que vai acontecer quando você estiver trabalhando com seus testes, tá? Então, assim, fica até legal pro vídeo, porque aqui a gente tá debugando uma parada que aconteceu que eu não tava esperando. Joia, beleza. O que mais que eu quero saber? Eu quero saber se o resultado é aquilo que eu tava esperando, então eu acabei de me assegurar disso, né? Pô, eu tenho aqui essa lista e eu quero saber que ele preencheu do 1 até o 4 aqui dessas posições. O objeto features, ele realmente fez isso. E uma outra coisa que eu quero saber é que o cursor foi chamado com aquela query. Então, o que eu vou fazer? O mock cursor execute assert called. Eu posso fazer isso. O que ele vai fazer? Ele quer garantir que eu chamei o método execute do cursor. Ele vai falar assim, cara, não aconteceu. Eu chamei ele 2 vezes. Por quê? Porque eu tô chamando o cursor execute aqui e eu tô chamando uma vez quando eu executo o código, tá? Então, vamos tirar esse once e vamos só rodar assim. Aí ele vai falar, beleza, ele foi chamado, joia. Mas eu não quero saber quantas vezes ele foi chamado, eu não quero saber se ele foi chamado. Eu quero saber que ele foi chamado, alguma dessas vezes que ele foi chamado, quando ele foi chamado, que ele foi chamado com exatamente aquela query string que tá sendo utilizada lá no get feature by ID. Então, quando você abre aqui, vamos copiar exatamente o que aparece aqui nesse execute e vamos colocar lá, tá? Só que aí, vamos só pular essa linha aqui pra ficar mais fácil de ler. Aí a gente pode dar um backspace aqui. E aí tem uma outra coisa, esse ID aqui ele nunca foi definido. Então, ao invés de ID aqui, eu vou colocar 1. Que é exatamente o valor do ID aqui de cima. Vamos lá rodar o nosso teste de novo. E aí, joia, passou de novo. Então, cara, ele foi chamado com essa query string aqui e ele também retornou esse resultado pra mim. Tipo assim, relativamente simples ainda, pensando no cenário que a gente tem lá na vida real, mas tá muito próximo do que vocês vão fazer no dia a dia, tá? Principalmente a parte que seu teste não passa e você fica, meu Deus do céu, tá tudo certo, o que tá acontecendo? E aí você vai ver uma palavra que você escreveu errado ali do inglês, que pode ser a resposta pra sua pergunta. Só que tem aprendizados muito importantes sobre você não se repetir, sobre como você, tipo assim, isola o comportamento de um cursor de verdade, de um banco de dados de verdade, com dados de verdade, para você testar só o comportamento daquela função também. Então isso são coisas muito importantes que eu tenho certeza que vai fazer bastante diferença, até mesmo se você não trabalha com Python, você trabalha com qualquer outra linguagem. Teste unitário é uma parada que sempre vai estar no seu dia a dia e é muito importante que você faça. Tem casos que você precisa prototipar rápido e testar, é a última coisa que você tá pensando em fazer o código funcionar, mas pensa também no seguinte, pro seu código funcionar, você tem que dar uma executada nele lá, você tem que compilar ele e chamar a execução dele. Se você tá fazendo isso no seu terminal, por que não criar um teste que já documenta como fazer aquilo, né? Então, pensa nisso e eu te vejo no próximo vídeo.